Este trabalho será apresentado no 11º encontro do Grupo de Pesquisa Educação, Arte e Inclusão, cujo tema é Políticas na Arte e na Educação, para além do acesso. O título do trabalho é Relações de Gênero, suas implicações e possibilidades no ensino de arte, de autoria de Bárbara Bublitz, Loélia Maia e Stephanie Rocha. As relações de gênero constituem um eixo do documento denominado Temas Transversais, que, por sua vez, compõem os parâmetros curriculares nacionais da educação básica no Brasil, responsável por incluir nas disciplinas curriculares tradicionais as discussões que estimulam a construção da equidade entre os gêneros. Nesse sentido, a escola, especificamente quanto ao ensino da arte, torna-se um espaço fundamental para a desconstrução das normas vigentes acerca da sexualidade, bem como estimulam a construção de discursos dos sujeitos e grupos subjugados pelos padrões de manifestação sexual aceitáveis. As relações de gênero nos temas transversais. O documento dos temas transversais encontra-se subdividido em 3 eixos básicos, dentre os quais as relações de gêneros, que será motivo de reflexão deste trabalho. O documento faz um breve histórico dos movimentos feministas e das mudanças no comportamento da sociedade, especialmente jovem, durante as décadas de 1960 e 70, que culminaram na inserção desta temática no currículo das escolas. Acrescenta ainda que os valores conservadores ou liberais em relação à sexualidade são, em primeira instância, uma construção da instituição familiar. Vale-se reconsiderar nesse processo ainda as influências dos valores familiares na atualidade, que, embora relevantes, não são determinantes, uma vez que também somos influenciados no cotidiano pelas diversas manifestações midiáticas, tais como a televisão e a internet, que podem reafirmar determinados preconceitos. Essas diversas questões são expressadas pelos estudantes em seu ambiente escolar, na interação com professores e colegas. Torna-se, então, grande responsabilidade da escola proporcionar e instigar espaços de reflexão e crítica. No que tange às relações de gênero, compreende-se que a noção do que é masculino ou feminino é construída socialmente. Sabe-se que, neste panorama binário da sexualidade humana, as mulheres têm uma posição historicamente subjugada. Abordar este assunto objetiva combater as relações de autoritarismo e questionar os padrões estabelecidos. Refletir acerca dos preconceitos de gênero possibilita garantir a equidade entre eles, o que proporciona o exercício da cidadania, tão evidenciado pelos parâmetros. Deste modo, o desenvolvimento de projetos que contemplem as relações de gênero no âmbito escolar possibilita o empoderamento de determinados grupos historicamente subjugados, como os LGBT, as mulheres negras e indígenas, entre outros. Por meio da reflexão, da crítica e da exposição de ideias, torna-se alcançável o reconhecimento de si e do outro enquanto sujeitos livres, de direitos e de deveres, pautados no respeito às individualidades e diferenças, uma vez que a dominação venha a ser explicitada e não mais velada nos discursos cotidianos. Orientação sexual na escola, não diretividade e o reconhecimento de si. Vale considerar, para o aprofundamento nessa reflexão, que a sexualidade se torna, em uma sociedade capitalista, um interesse de normatização organizado pelas classes e mediado pela ciência, pelo Estado e suas ações e instituição, e pela mídia, mas é manifestada em um imaginário coletivo de todos, partícipes ou não destes agrupamentos dominantes. O que significa que, embora não sejamos responsáveis por produzir diretamente essas normativas comportamentais, preconceituosas e estereotipadas e os falsos papéis de gênero, sem a reflexão acerca do que ocorre em nosso entorno, podemos internalizá-las como naturais. Abordar a sexualidade no plano pedagógico escolar significa, por este viés, considerar a construção das identidades e da reflexão como um processo de formação, e torna legítimo o papel do educador neste campo, uma vez que até mesmo o seu discurso pode influenciar na construção de valores desenvolvida pelos estudantes. No que diz respeito ao papel da escola no trato com a orientação sexual, sabe-se que a sexualidade das crianças e a compreensão de que as mesmas têm dessa dimensão de si é extremamente influenciada, ainda por pessoas significativas para estes sujeitos e de modo relevante pela escola.
A escola, no entanto, ao abranger a orientação sexual em seu currículo, pode adotar um modelo pedagógico de não diretividade, ou seja, problematiza as questões que são trazidas pelos próprios estudantes, a fim de esclarecer as dúvidas e os questionamentos dos valores construídos ao longo do tempo por estes sujeitos. Neste sentido, deve-se trabalhar na perspectiva de favorecimento da singularidade dos sujeitos. As relações de gênero e o ensino da arte. A importância e os possíveis desdobramentos positivos com a inserção da temática das relações de gênero na prática docente é pouco a pouco evidenciada, uma vez que não cabe mais a clandestinidade aos jovens que não se enquadram nos padrões de manifestação sexual construídos e exigidos forçosamente pela sociedade. Contudo, especificamente quanto ao ensino da arte, como este pode influenciar ou ser influenciado pelas relações de gênero? Qual seria sua função em relação a essa proposta transversal? E quais são as possibilidades de inserção deste tema nas aulas de arte? As respostas a essas perguntas, talvez, não sejam sustentadas de modo suficiente por abordagens teóricas, mas sim pela prática cotidiana das professoras e professores de arte por toda a educação básica. O professor de arte, especificamente quanto às artes visuais, ao articular história e prática artística com a leitura atenta das representações e dos significados construídos pelas imagens, proporciona um espaço de expressão e reflexão acerca das problemáticas sociais, em torno das questões de gênero que circundam o cotidiano dos estudantes. Deste modo, as abordagens temáticas desenvolvidas na arte podem ser expandidas para a sala de aula e vinculadas à vida destes sujeitos. A escola, atualmente, e portanto a aula de arte, torna-se um importante espaço de resistência, de reivindicação pela diferença, contra os movimentos que impõem verdades, dominam e exploram os comportamentos de determinados sujeitos na vida cotidiana. Sem a postura crítica no campo da educação, o poder a constituir socialmente seres sexuados é cada vez mais internalizado por crianças, jovens homens e mulheres que passam a viver na dinâmica das verdades impostas, balizadas em princípios de higiene social daquilo que é desviante. Considerações finais. A mudança da escola em espaço de manutenção do controle para um espaço de emancipação requer uma alteração estrutural no processo didático, o qual pressupõe a participação e interação das crianças e as valorizam enquanto sujeitos em sua individualidade e coletividade. Com essa transformação no processo didático, o contexto do estudante se torna influente e ativo, enquanto o currículo se configura como instrumento para desenvolver a capacidade de compreensão do mundo que, segundo Camargo e Ribeiro, dá-se pelas temáticas transversais como a orientação sexual. Aos professores e professoras, para tanto, evidencia-se a necessidade de compreender a realidade escolar com dimensões autônomas da vida cotidiana, suas afetividades, a convivência e a cooperação, ou seja, compreender a realidade escolar como um espaço propulsor para a cidadania. Nesse contexto, os temas transversais são possibilitadores de expansão das reflexões e percepções dos princípios éticos, como respeito ao outro, e princípios políticos, no que tange aos direitos e deveres enquanto cidadão. Neste processo de transformação da estrutura social, o ensino da arte se destaca por seu caráter multicultural e potencialmente subversivo, a fim de criar alternativas às normas estabelecidas e estimular o desenvolvimento da capacidade analítica e reflexiva de leitura das mensagens implícitas no cotidiano, nos discursos proferidos por todas as linguagens, especialmente pelas imagens. Não se trata apenas de exercitar a leitura de mensagens, mas de tornar presente no cotidiano a autorrepresentação e a construção de verdades sobre si mesmo, desestabilizando as hegemonias do discurso que se mantém falando por todos.